relação a em relação a esse investimento meu e dela em conjunto, a gente gostaria, né, dessa consultoria aí sua, para que a gente tenha aí alguma coisa bem efetiva, né, um conhecimento, contar com sua expertise aí para poder nos apoiar nessa decisão aí, dessa escolha desse investimento para esse objetivo. Se Estela quiser pontuar aí mais alguma coisa. Não, Lucas, eu acho que você já explicou bem. Falou tudo mesmo. Legal, legal. Legal, legal. Deixa eu... pô, bacana. E vocês hoje ainda não fazem, pelo que eu entendi, vocês ainda não fazem esses investimentos, estão querendo começar a fazer esse processo agora. Você, Lucas, tem um pouco mais de experiência em investimentos, pelo que eu entendi, a Estela ainda não tanto. Estela, deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse trabalho que você hoje tem dentro dessa empresa de engenharia, você tem um vínculo com eles? Você tem um CLT com eles? Você faz esse seu trabalho Faz paralelo? esse Tudo seu é trabalho PJ? Como paralelo, é? tudo é PJ, como é? Tudo é PJ, né? O que for, como é que eu vou explicar? O que for obra da empresa é pelo meu CNPJ e tudo. O que for um cliente avulso que chegou lá na empresa, na Vertra Engenharia, por exemplo, assim, o cliente chegou, não tem projeto, não tem nada. Aí eu vou com a minha empresa e presto o serviço para a Vertra por fora, sem ser no montante já que eu recebo deles, entendeu? Seria um outro valor. E a minha empresa avulsa também são meus outros projetos que eu pego por fora, que não tem nada a ver com essa empresa de engenharia, a maioria dos casos. Perfeito, perfeito. E a ideia de É, vocês de nesse planejamento, como é que funciona a dinâmica de vocês no dia a dia, em relação aos recursos que vocês ganham, aos gastos que vocês têm? Como que é essa dinâmica, assim? Cada um compartilha com uma parte desses custos de manutenção, tem uma concentração em alguém, tem uma concentração na renda? Como é que funciona essa relação para vocês? Bom, em relação aqui aos nossos ganhos, né? Hoje eu um pouco mais que a Estela tenho uma renda maior, então alguns dos nossos custos são, alguns não, maioria dos custos é um pouco voltado mais para mim, mas a Estela também arca com outros custos, né? Mas a ideia é que dentro, né, desses nossos repasses PJ, a gente tem aí uma porcentagem, né, considerável que vai dar para a gente poder realmente estar fazendo investimento aí sem ter que contar com esse dinheiro a médio e longo prazo. E é basicamente isso. Legal, legal. E vocês já sentaram e fizeram uma análise de como que gira como é que giram, quantos são os custos fixos hoje, como que é o fluxo de entrada, quanto que sobra para vocês poderem começar a criar essa reserva? Como é que é o conhecimento de vocês em relação a esse tipo de análise, assim? Temos sim. Hoje a gente tem isso desenhado, né? Quanto que a gente tem de custo, quanto que cada um recebe, qual que é a porcentagem que a gente vai conseguir estar realizando esse investimento. Então hoje a gente tem esse estudo, essa elaboração. Legal, legal, não, bacana. Isso é bom, isso ajuda bastante do que a gente vai conversar. Eu quero contar um pouquinho para vocês do que é a Fiduc, do que a gente faz. E acho que um ponto importante para começar essa conversa é que uma das poucas coisas que a gente vai conversar com vocês dentro da Fiduc é sobre investimentos. E parece até uma coisa meio estranha a gente falar isso, porque a Fiduc é uma gestora de investimentos, mas é porque a Fiduc trabalha num modelo de negócios que é um pouco diferente. O foco do que a gente entrega para o nosso cliente é um modelo de gestão de patrimônio, mas em que a gente tem uma preocupação muito maior com planejamento financeiro, organização financeira, e profissionalizar a parte de investimentos do que tentar entregar para vocês o produto, é esse título, é isso que você tem que comprar, é isso que você tem que fazer. Eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente faz isso,
mas acho legal começar a conversa falando um pouquinho disso, tá? Certo. Glau, você consegue me autorizar para compartilhar a tela, por favor? Liberado. Legal. Posso compartilhar uma telinha com vocês? Vocês conseguem enxergar daí? Claro, pode mandar. Legal. Quando a gente pensa no modelo de negócios da Fiduc, a Fiduc ela constituiu o modelo dela inspirada numa empresa de Londres chamada St. James Place. E essa empresa de Londres tinha um grande conceito por trás do que ela fazia, é de que para o cliente alcançar a liberdade financeira, o cliente precisa ter dois grandes pilares. Ele precisa, de um lado, ter um planejador financeiro, e esse planejador financeiro precisa ser uma pessoa que tenha interesses alinhados ao cliente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E de outro lado, ter a gestão de investimentos feita de uma forma profissional. O modelo que a St. James Place tem e que inspirou a Fiduc funciona de uma forma um pouco diferente do que existe hoje na maior parte do mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele é muito inspirado numa empresa americana chamada Charles Schwab, em que tem um conceito muito mais focado em oferecer um produto para o cliente, tentar caçar o melhor produto para o cliente, e não tanto o modelo de gestão. Mas a gente vai entrar um pouquinho nesses detalhes e mostrar um pouco como que a gente entende esse negócio. Quando a gente construiu esse modelo aqui dentro do Brasil, então a gente pautou ele em três grandes conceitos. O primeiro, o conceito da proteção. A gente entende que os nossos clientes precisam ter não só a percepção, mas a tranquilidade de ter proteção no que eles estão fazendo. E proteção a gente fala em questão de ter o dinheiro administrado por uma estrutura que seja segura, ter a custódia do seu dinheiro numa estrutura que faça sentido, e ter um modelo de gestão de risco em que a gente tome decisões que realmente façam sentido para o portfólio do cliente. Eu vou explicar um pouco como que a gente faz isso. O segundo conceito é o conceito da proximidade. Então, todo cliente dentro da Fiduc tem ao seu lado um planejador financeiro. O planejador financeiro é a pessoa responsável por esse relacionamento, por estar no dia a dia com vocês. A Glau é a planejadora financeira que vai estar no dia a dia com vocês. Ela já conversa com vocês sobre outros temas, já está próxima de vocês dentro desse processo. E para mim o mais importante, um dos mais importantes é o último conceito, que é o que a gente chama de alinhamento de interesses. Como é que a gente garante alinhamento de interesses dentro da nossa relação junto a vocês? O primeiro ponto é que a Glaucia ela não trabalha para a Fiduc. Ela não é funcionária da Fiduc. A Glaucia ela entendeu que o que a Fiduc entrega faz sentido para ela e faz sentido para os clientes dela. Então, ela trabalha de forma independente para entregar soluções para os clientes. Então, o primeiro alinhamento de interesses dentro desse processo é de que ela está levando a Fiduc até vocês porque ela entendeu que faz sentido. E ela tem liberdade de, em algum momento, falar, pô, eu acho que tem soluções melhores para os meus clientes, ligar para vocês e falar, vamos para um outro lado. O comprometimento dela é nessa linha, sempre com vocês, clientes. E o outro ponto do alinhamento de interesses é que no nosso modelo de negócios, a gente trabalha de uma forma que é chamada de fiduciária. E isso interfere diretamente em como a gente é remunerado dentro desse processo. Então, no nosso modelo de negócios, a gente é muito transparente em como a gente é pago, e não existe nenhum outro tipo de receita em cima do cliente sem ser as que você conhece. E depois, mais para frente, eu vou explicar um pouquinho como que funciona essa parte de remuneração. Mas faz sentido até aqui? Sim, sim. Justamente nessa questão aí da Glaucia está propondo nessa reunião aí com você, ela me explicou aí direitinho que realmente isso faz sentido para ela, né? Eu entendi, isso se alinhou também com o meu objetivo, por isso que eu até pedi também que essa reunião minha esposa tivesse, Perfeito. para justamente a gente ter, né, que eu entendo que é uma consultoria, né, por parte da Glaucia, a gente tem essa consultoria dela e ela tem essas indicações Perfeito. que neste momento faz sentido para a gente sim.
Maravilha, maravilha. Nessa linha, para a gente poder entregar esses dois pilares para o cliente, o primeiro deles é que, de um lado, você vai ter um planejador financeiro, e esse planejador financeiro, a Gláucia, vai estar acompanhando todos os pontos que vocês tenham de necessidade dentro da vida financeira de vocês. Seja para falar de planejamento financeiro, seja para falar sobre gestão de riscos, educação financeira, planejamento tributário. Eventualmente, hoje vocês não trabalham de forma CLT, teriam ferramentas para trabalhar nesse sentido, um planejamento tributário. Dá para falar de planejamento sucessório, organizar ferramentas dentro dos investimentos que permitam suceder os bens de um para o outro e organizar dentro desse processo. Consórcio, crédito, câmbio, outras soluções que eventualmente a Glau consegue apoiar vocês no dia a dia. E parte dessas soluções do planejador financeiro é entregar os investimentos fiduciários. Eu vou explicar um pouquinho como eles funcionam. Esse é um dos pilares, baseado no conceito que a San James trouxe para a gente, vocês terem um planejador financeiro ao lado de vocês. E o pilar dos investimentos fiduciários, a Fiduc é responsável para entregar isso para vocês, e a gente faz isso apoiados por 3 grandes parceiros. Então, a gente entrega o que a gente entende como uma solução de investimentos, e para poder estruturar e entregar isso para os nossos clientes, a Fiduc se rodeou de 3 grandes parceiros. O primeiro é o Bradesco. A Bradesco tem uma empresa dentro do grupo chamada Bradesco BNDTVM, e a Bradesco BNDTVM é a responsável por fazer a custódia, ou seja, quem guarda, quem segura, quem garante o dinheiro de vocês dentro do processo é a Bradesco. Então, o dinheiro, na prática, quando vocês investem o dinheiro na Fiduc, ele nunca passa pelo caixa da Fiduc. Ele sai da conta de vocês para a conta do Bradesco, com o nome de vocês, e sai, eventualmente, no resgate, somente dessa conta direto para a conta de vocês. Quem garante esse processo é o Bradesco, e hoje ela é a maior empresa do Brasil que faz esse tipo de serviço. Então, tem bastante tranquilidade nesse caminho. O segundo desses pilares é a Icatu. Quando a gente entrega para os nossos clientes soluções em previdência, seja para planejamento fiscal, para planejamento sucessório, para formação de patrimônio, por uma questão legal, a gente precisa ter uma seguradora frente à parte de previdência, e a gente escolheu a Icatu. Não sei se vocês conhecem a Icatu, já ouviram falar neles? Não, não Eu conheço, não. Você já, Stella? não, também não. Legal, legal. Para vocês conhecerem, quando a gente pensa nas seguradoras independentes, Mafre, Porto, Sul América, essas que às vezes são um pouquinho mais conhecidas, no mercado de previdência, a Icatu representa 56% do mercado do Brasil. Ou seja, ela é maior que todo mundo junto. Tá? Então, quando a gente fala que a gente chamou a Icatu para ser responsável pelo processo de previdência dentro da Fiduc, é que a gente quis chamar o maior player do mercado para dar segurança para os nossos clientes. Então, por isso que a gente colocou a Icatu dentro desse caminho. E o terceiro dos pilares é um muito importante dentro dessa relação, que é quando a gente fala de profissionalizar a decisão de investimentos. Tá? O que a Fiduc faz é um modelo em que quem toma a decisão, quem escolhe o que compõe os investimentos dos clientes, não sou eu, não é a Gláucia, não é um agente autônomo, não é um gerente de banco. O que a gente faz é que a gente contrata um gestor profissional para fazer isso para a gente. Não sei se vocês já ouviram falar no nome do Gustavo Franco. Já, sim. O Gustavo Franco, ele foi presidente do Banco Central, e depois que ele deixou essa cadeira do Banco Central, depois de ter sido responsável por criar o Plano Real no Brasil, né, ele que acabou com a superinflação no Brasil, o Gustavo abriu uma gestora, e essa gestora chama Rio Bravo. Então, quem a gente escolhe para tomar as decisões para os nossos clientes, para construir os investimentos dos clientes, é a turma da Rio Bravo. Então, a Fiduc faz essa gestão em parceria com a Rio Bravo. A Rio Bravo tem a expertise de ter o Gustavo como economista-chefe da casa e tem a expertise de administrar mais de 20 bilhões aqui no Brasil. Então, a gente tem
bastante tranquilidade em profissionalizar essa decisão para o nosso cliente. Tá? Como é que a gente faz isso? A Fiduc desenvolveu um processo que a gente chama de tripla filtragem. Então, quando vocês vão investir o dinheiro de vocês, lá no topo desse filtro tem todas as opções possíveis e imagináveis de investimentos. CDB, ações, COI, cripto, dólar, todos os investimentos disponíveis aí no mercado. Quando a gente pensa nessa quantidade de opções que existe para vocês clientes, tem assim, milhares de opções, literalmente. O primeiro filtro que a gente faz é que ao invés de vocês terem que escolher alguns desses títulos, algumas dessas opções direcionadas por alguém, o primeiro filtro é que a gente investe o dinheiro dos nossos clientes por meio de fundos de gestores especializados em algum tipo de estratégia. No Brasil, hoje, existem cerca de 600, 700 gestores diferentes que administram algo como uns 25 mil fundos de investimentos. Então, o primeiro filtro é que ao invés de vocês terem que escolher o título final, a gente coloca a decisão desses títulos na mão de gestores que são especializados nessa estratégia. Mas isso seria o padrão, né? Você vai lá, sei lá, numa corretora, no banco, e você tem fundos de investimentos para poder escolher. Mesmo assim, continuam sendo muitas opções, são 25 mil opções de fundos diferentes no Brasil. Vocês não necessariamente teriam acesso a todos, porque alguns são fechados, a públicos específicos, coisas assim. E aí a gente criou o que a gente chama de um segundo filtro. O segundo filtro é que a Fiduc forma um comitê de investimentos entre Fiduc e a turma da Rio Bravo. E a gente investe o dinheiro de vocês por meio de algo que a gente chama de fundo de fundo. Então, tem um fundo de investimento, e dentro desse fundo existem todos esses outros fundos que a gente comentou aqui no primeiro filtro. Então, quem vai escolher quais desses 25 mil fundos compõem o de vocês é esse comitê de investimentos. Então, a gente profissionaliza a decisão de qual título vai ser investido por meio de fundos, e a gente profissionaliza quais desses fundos deveriam compor a sua carteira por meio de um comitê profissional. O terceiro filtro é que, para a gente poder garantir a qualidade da decisão desse comitê de investimentos, a Fiduc montou o que a gente chama de um conselho consultivo. Esse conselho consultivo é formado por 3 grandes nomes do mercado. A gente tem um ex-presidente do Credit Suisse, a gente tem um ex-fundador da XP, que foi da primeira turma da fundação, e a gente tem um ex-gestor de renda variável que também foi sócio do BTG na fundação dele. Tá? Se vocês quiserem pesquisar, Patrick O'Grady e Alexandre Aoud são 2 desses nomes. O terceiro, ele é um pouco mais low profile, assim, um cara que não se mostra tanto, chama Ricardinho. Ele foi um antigo sócio do BTG na fundação. Esses 3 caras fazem a parte estratégica. Eles fazem reuniões mensais com o nosso comitê para dizer, pô, a gente acredita que vocês estão indo para o lado certo ou não. No final das contas, o que sai é o que a gente chama de um superfundo. Cada um deles é como se fosse uma carteira. Eles são completos e a gente faz um negócio chamado de devolução de rebate. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Não, Não, isso não. nem eu. Até aqui fez sentido? Alguma dúvida? Não, para mim tá tranquilo. Não, tranquilo. Beleza. Como é que funciona esse negócio de devolução de rebate, né? Funciona da seguinte forma. Quando vocês, como clientes, vão investir o dinheiro, eu gosto de explicar que tem 3 principais formas de fazer isso. A primeira forma é sozinhos, vocês irem lá, estudarem mercado, pesquisarem, assistir um curso, participar de alguma capacitação e vocês tomam a decisão sozinhos. Qual que é o desafio que existe nesse processo? É difícil para burro. Não necessariamente é a área de vocês. Então, vocês acabam tendo que estudar 3, 4, 5, 10 anos para poder aplicar na profissão de vocês, e vocês não vão conseguir ter o mesmo tempo, ou horas, ou disponibilidade para estudar o mesmo tema para tomar a decisão de forma adequada com o dinheiro de vocês.
A segunda forma que vocês têm para investir o dinheiro é quando vocês, como clientes, acessam a estrutura por meio de um gerente de banco ou um agente autônomo. Então, você tem lá o gerente do banco, ou o gerente ou o agente autônomo de uma corretora, e essa pessoa vai ajudar vocês na decisão. Então, tem uma pessoa lá que ajuda a intermediar esse processo, e a relação já é um pouco melhor. Você tem alguém que é certificado, que trabalha nesse mercado para poder te ajudar. Qual que é a dificuldade que existe dentro desse processo? É que esse profissional, ele trabalha para a instituição e não para vocês. Então, o interesse desse profissional normalmente está mais alinhado com quem paga o salário dele, né? O que pode incorrer a, eventualmente, vocês receberem sugestões ou oportunidades de investimento que não necessariamente estão alinhadas à necessidade de vocês. Esse é um primeiro desafio. E o segundo desafio é o que a gente chama de rebate. Como é que funciona isso? É assim, quando a gente pensa em todas as opções de investimentos, tipo esses 25 mil fundos que eu comentei para vocês que existem, se você vai, por exemplo, numa corretora, independente de qual seja, e essa corretora oferece lá para você 100 fundos de renda fixa. E dentre esses 100 fundos de renda fixa, isso vai funcionar como se fosse um supermercado. Tem alguns dos produtos que vão estar mais à frente da gôndola, assim, né? Pô, esse aqui vai estar mais fácil para você acessar. Por que que isso acontece? Quem fornece esse produto para eles, às vezes vai lá e fala, vamos fazer um acordo comercial? Você coloca o meu produto um pouquinho à frente, aí na gôndola, e se você fizer isso, quando você vender ele, eu te pago uma comissão a mais. Isso literalmente é o mesmo movimento que acontece no mercado de investimentos. Dentre as, sei lá, 100 opções de renda fixa que o gerente, o agente autônomo eventualmente pode te oferecer, tem algumas que pagam uma comissão a mais. E ele vai ter a tendência de indicar para você esse produto. O exemplo mais simples que tem é, cara, eu tenho 2 investimentos que me remuneram você, investidor, exatamente da mesma forma. Só que um tem uma taxa maior e uma tem a taxa menor. Ah, mas para você, investidor, vai chegar à mesma rentabilidade. Mas meu interesse estaria alinhado se eu escolhesse a que você paga menos taxa por isso. Esse cara é mais eficiente. Faz sentido? Com Sim. certeza. Tá. É, essa questão aí, justamente, né, desse exemplo que você deu aí da questão da vitrine, né? Eu entendo, eu enxergo isso, né? Quando a gente vai ali pro povão, né? Pro tete a tete, boca a boca ali no dia a dia. A gente tem nesses CDBs aí, 12% ao ano, 13% ao ano. Um pouquinho que a gente vai ali pro LCI, vai pro Tesouro, um pouquinho que a gente vai pro, né, pro fundo de investimento. É, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas a gente vê que um pouquinho que você aprofundar ali nesses investimentos que está fora da vitrine, você tem um pouco mais aí, até mesmo, né, de ganhos, de segurança, coisas que a gente não vê no dia a dia, mas é justamente essa questão da sugestão, né? Que a gente está Perfeito, no dia a dia sendo sugerido. Mas eu perfeito. acredito sim, né, que atrás dessa vitrine aí tem coisas melhores aí. Perfeito, perfeito. E o que a Fiduc se propõe a fazer é uma terceira forma. Não é que o cliente faça sozinho, e nem que ele faça por esse modelo aqui que a gente chama de mercado transacional. O que a Fiduc faz é um modelo que a gente chama de gestão de patrimônio. Não sei se vocês já ouviram falar no termo Family Office. Family Office, escritório de família? Isso. Eu Não, não. não. Nunca Como é ouvi, que não. funciona? É assim, eu vou dar um exemplo que é super legal para poder entender. Quando você pensa no Banco Safra, todo mundo aqui já ouviu falar no Banco Safra. O Banco Safra tem uma família que é a dona do banco. Então, esses caras não são bancários, né? São banqueiros. Tá? Quando a família do Banco Safra ganha dinheiro no negócio deles, quer ter banco, essa família vai lá e vai investir o dinheiro dela. Como é que essa família faz para escolher para onde vai o investimento dela? Ela não vai lá numa agência do banco e compra um CDB. O que ela faz
é que ela contrata um gestor profissional para tomar as decisões para eles. E a empresa que faz esse processo para quem tem muito dinheiro é chamado de um family office. Ah, tá. Isso no Brasil já existe. O que acontece é que esse modelo de gestão profissional hoje é limitado para quem tem muito dinheiro. Então, para você acessar as estruturas de family office, normalmente você tem que ter mais de, sei lá, 20, 30, 40 milhões de reais em liquidez para poder acessar esse tipo de gestão. Qual é o modelo da Fiduc? O modelo da Fiduc é entregar exatamente esse modelo de family office para pessoas que não necessariamente têm a mesma quantidade de dinheiro, que precisam ter esse volume enorme de dinheiro. Então, o que a Fiduc se propõe a fazer é que o cliente vai ter ao lado dele um planejador, e esse planejador, a Gláucia, não trabalha para a gente, mas trabalha para o cliente, então tem interesses alinhados. E esse planejador vai dar acesso ao modelo de gestão de investimentos da Fiduc. Quando vocês fazem investimentos dentro da Fiduc, essa carteira de investimentos vai ter uma taxa de administração. Essa taxa de administração é o que paga todo mundo. Paga a Fiduc, paga o Bradesco, paga a Rio Bravo, paga a Gláucia, paga todo mundo dentro desse processo. E se eventualmente algum produto que o nosso comitê de investimentos escolher para a carteira de investimentos do nosso cliente tiver algum tipo de comissão adicional, integralmente volta para dentro do seu investimento. Ou seja, ele vai ter os melhores esforços para escolher o que ele acha que é melhor. E não porque ele está ganhando um pouco mais para escolher aquele produto. E se eventualmente aquele produto ele acha que é melhor e paga a comissão para a gente, 100% volta para o cliente. Faz sentido? Sim, sim, Sim. inicialmente sim. É exatamente o modelo que essas estruturas de family office fazem. Pô, te contratei gestor profissional, você não tem que ganhar nenhuma comissão. Eu acordo com você quando você vai ganhar. E por que a gente entende que a gestão de investimentos dessa forma faz sentido? Porque o cliente. Só um segundo que travou minha máquina aqui. Voltou. Por que a gente entende que o cliente deveria ter uma solução de investimentos? Tá? Eu gosto de explicar isso com essa telinha aqui. Vocês lembram dessa tela aqui? Parece aquela tabela periódica da escola, né? Parece, parece. Sim. Só um Eu não. adendo aqui, pessoal. Na hora que a Oi, reunião cair, é só clicar no mesmo link que a gente volta. Tá bom. Tá. perfeito. Eu não era muito fã de humanas nessa época, mas a tabela periódica me seguiu até a área de investimentos. Isso aqui é o que a gente chama de uma tabela periódica dos investimentos. Então, cada um desses quadradinhos coloridinhos representa como foi uma classe de investimentos naquele ano. Então, por exemplo, em 2010, a inflação foi próxima a 6%. A renda fixa, aí, que é atrelada ao CDI, pagou quase 10%. E, sei lá, os títulos pré-fixados no mercado, quase 12%. Em 2011, fundo imobiliário pagou 16,5%. Em 2012, por exemplo, fundo imobiliário pagou 35% no ano. Foi a melhor classe de investimento daquele ano. Se vocês fossem investir o dinheiro com essas informações, onde vocês investiriam? Cada um de vocês, onde vocês escolheriam? É, aparentemente, para a gente que é leigo, né, a gente vai na maior rentabilidade do fundo de investimento, por exemplo, né? E você, Estela, onde você colocaria? Bom, eu colocaria, acho que no CDI, né? Ó, se eu fosse pensar só com essa informação, eu ia no time que estava ganhando. Para mim, 2 anos, 16, 35%. Muitas vezes a gente acaba tomando a decisão olhando muito para o passado. Se a gente toma a decisão dessa forma, corre o risco de no ano seguinte, esse mesmo fundo imobiliário que durante 2 anos foi o melhor investimento, no ano seguinte foi o pior, que é o menos 12. E muitas vezes a gente acaba conhecendo um pouco sobre esse tema e fala, pô, mas eu sabia que podia oscilar um ano, eu vou ficar lá mais um ano.
E no ano seguinte você perdeu mais 3%. Se a gente escolhe os nossos investimentos só pelo produto, pela classe de ativo ou por algo nesse sentido, a gente incorre no risco de tomar uma decisão não baseada no motivo correto ou nas informações corretas. No caso desse cliente que eu inventei aqui, teórico, que botou na renda fixa no fundo imobiliário aqui, tomou 15% para trás em 2 anos, claramente no ano seguinte ele vai seguir a estratégia da Stella e vai para a renda fixa, né? Pô, renda fixa, estava pagando 11% aqui, e no ano seguinte foi para 13%. Acertou a mão agora. E quando pegou esses 13%, mesmo os 5% do fundo imobiliário aqui, pô, não teria feito sentido. O que acontece é que no ano seguinte, esse mesmo investidor podia ter deixado na mesa a oportunidade de 32%. O que muitas vezes acontece na prática é que a gente acaba comprando caro, depois que subiu, e a gente acaba vendendo barato, depois que caiu. Essa é a fórmula mágica que acontece com 99% das pessoas. E isso se repete todos os anos. O que a Fiduc se propõe a fazer é trocar um pouco essa lógica. Quando vocês falam para a gente assim, pô, eu tenho um dinheiro para investir, a nossa resposta não deve ser nunca assim, pô, vou te mostrar o melhor lugar para você investir. Quando vocês falam para a gente, pô, eu tenho um dinheiro para investir, a coisa mais importante para a gente entender é, para que esse dinheiro? Pô, esse dinheiro é para uma reserva de emergência? É um dinheiro para que, se algum de nós ficar sem renda durante algum período, a gente consiga ter uma garantia de que as contas vão ser pagas até a gente se reorganizar? Esse dinheiro é para uma reserva de oportunidade? Pô, eu estou de olho em comprar um imóvel, comprar um terreno, fazer um investimento, trocar um carro, fazer alguma mudança no curto prazo? Ou não, esse dinheiro eu estou guardando para o meu futuro, para a minha construção de patrimônio? Quando a gente fala de investimentos dentro da Fiduc, para a gente é mais importante o motivo para que esse dinheiro. Se eu sei que esse dinheiro é para um prazo mais curto, uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, ou se você eventualmente não sabe a sua necessidade de uma reserva de emergência, a gente vai te ajudar a calcular. Lembra que é investimentos e planejamento? Se o dinheiro é para motivos como esse, você precisa de uma caixinha para colocar o teu dinheiro que seja pensada para objetivos de prazo mais curto, que oscile pouco, seja previsível e te dê liquidez. Pô, se amanhã acontecer alguma coisa e eu perder a renda, tem que estar fácil para acessar esse dinheiro. Esse dinheiro não pode ter oscilado muito. Tem que ser previsível. Para esse tipo de objetivo, o nosso comitê de investimentos desenha a nossa renda fixa para atender esses objetivos. Para os objetivos de prazo médio, ou seja, são objetivos que podem oscilar um pouco mais, porque eu vou dar 2, 5 anos para poder pensar em utilizar esse dinheiro. Eu vou querer retornos um pouquinho maiores, porque eu dei mais tempo para esse dinheiro. E eles vão servir para equilibrar um pouco essa minha composição de carteira. Nosso multimercado é pensado dessa forma. E para os objetivos mais longos, a gente vai ter 2 caixinhas pensadas para eles. E dentro desses objetivos, a gente vai incluir um pouco mais de risco dentro do Brasil e um pouco mais de risco fora do Brasil. A gente vai ter as caixinhas de investimentos em renda variável no Brasil e fora do Brasil. Pô, Rafa, mas qual título de renda fixa eu deveria comprar? Não faço a menor ideia, o comitê de investimentos é que escolhe isso. Os caras são responsáveis por administrar 20 bilhões no Brasil e tem o Gustavo Franco como economista-chefe. Tipo, profissionalizou essa decisão. Então a Glaucia nunca vai ligar para vocês e falar assim, ó, tem um CDB fresquinho aqui para vocês comprarem. Tem uma LCI nova que saiu aqui, incrível, isenção de imposto. Esse tipo de discussão a gente não vai fazer com os nossos clientes. Então, a separação de como a gente investe esse dinheiro é feita de uma forma para organizar esse planejamento financeiro de vocês e casar com isso. A gente tem menos de 1 minuto para a nossa sala cair e a gente reconectar. Então, antes de passar para o próximo tema, vamos
entrar nela de novo, porque daí a gente não corta um assunto no meio. Pode ser? Beleza, beleza.